Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o setor de serviços teve queda em março. Com as perdas, o resultado ficou abaixo do patamar pré-pandemia. Um dos segmentos mais impactados pela pandemia de Covid-19, o setor de serviços registrou em março uma queda de 4%. O recuo do volume de serviços prestados no país também foi o mais intenso desde junho de 2020. Segundo o IBGE, essa baixa eliminou boa parte do ganho do mês anterior, que foi de 4,6%, e voltou a ficar com o patamar abaixo do período pré-pandemia de fevereiro de 2020. 3 das 5 atividades investigadas foram as responsáveis pelo desempenho do setor em março, com destaque para o resultado de serviços prestados às famílias, com queda de 27%. Também contribuíram para o índice as quedas de transportes e correio, com baixa de 1,9%, e do setor administrativo, com redução de 1,4%. E olha só que interessante, um estudo revelou que as pessoas que já tiveram dengue têm mais chances de contrair Covid sintomática. A pesquisa da USP investiga se poderia haver proteção cruzada das doenças, mas descobriram o contrário. As chances de apresentar sintomas da Covid-19 em caso de infecção pelo coronavírus são 2 vezes maiores para os indivíduos que já tiveram dengue anteriormente. A conclusão é de um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e publicado na revista Clinical Infectious Diseases. Os pesquisadores pretendiam descobrir se a infecção prévia pelo vírus da dengue poderia garantir à população algum grau de proteção cruzada em relação ao coronavírus. Mas os resultados apontaram justamente o oposto. Durante o estudo, foram analisadas amostras de sangue de 1.285 moradores da cidade de Mâncio Lima, no Acre. Desse total, 37% haviam sido diagnosticados com dengue entre setembro e outubro de 2019. No ano seguinte, 35,2% apresentaram anticorpos desenvolvidos a partir do contato com o vírus causador da Covid-19, sendo que 57,1% relataram sintomas durante a infecção. Esses dados sugerem haver uma interação entre as epidemias de dengue e Covid-19, uma agravando a outra, algo que se convencionou chamar de sindemia. O estado do Acre teve aumento de quase 300% das notificações de casos suspeitos de dengue entre janeiro e março deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020. E também foi afetado pela segunda onda da Covid-19, com um pico superior a 1.000 novos casos por dia em meados de março. O Instituto Butantan entregou 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde e, com isso, concluiu o primeiro contrato. O início dos envios do segundo contrato ainda está dependendo do recebimento de insumos da China. O Butantan completa o acordo do primeiro contrato com o Ministério da Saúde com a entrega das 46 milhões de doses da Coronavac. As entregas começaram a ser feitas no dia 17 de janeiro. E a finalização estava programada para o final de abril, mas teve que ser adiada após problemas na liberação de insumos na China. Os novos lotes foram envasados com o ingrediente farmacêutico ativo recebido pelo Butantan no mês passado. O início do segundo contrato para o fornecimento de 54 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização, que deveria começar na sexta-feira, está dependendo da chegada de mais insumos da China. O Instituto já teve que suspender o invase por falta de material. A expectativa é de que o Butantan receba um novo lote de matéria-prima até o próximo sábado, e assim possa retomar a produção e definir o novo cronograma. E nos destaques internacionais, a Índia registrou um novo recorde diário de mortes por Covid-19 nesta quarta-feira e superou a marca de 250 mil vítimas do coronavírus desde o início da pandemia. Autoridades do país informaram que estenderam uma rede no rio Ganges depois da descoberta de 71 corpos que seriam de vítimas da Covid-19. A Índia continua a dar exemplos de piora na situação sanitária. A descoberta dos 71 corpos no estado de Bihar reavivou os temores de que o vírus esteja devastando o interior rural da Índia. As necrópsias revelaram que as vítimas estavam mortas há 4 ou 5 dias.
De acordo com moradores ouvidos pela AFP, os corpos podem ter sido abandonados no rio sagrado para os hindus por familiares que não tinham recursos para pagar as tradicionais cremações. Outro motivo apontado foi a falta de espaço nos crematórios, lotados pelo grande aumento de vítimas da Covid-19. Jornais locais informaram que 25 corpos também foram encontrados no distrito de Garmar, em Uttar Pradesh. O total de óbitos na Índia passou de 250 mil nesta quarta-feira, mas especialistas consideram que o balanço real seja muito maior, já que a pandemia chegou às áreas rurais, onde hospitais e registros são deficientes. Após classificar a mutação que surgiu na Índia como preocupante, a Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a variante do novo coronavírus que causou a explosão recente de contágios está presente em pelo menos 44 países. E mudando de assunto, a Colômbia segue contabilizando os mortos em decorrência da repressão policial nos protestos que tomam o país desde o final de abril. As denúncias de brutalidade das forças policiais se multiplicam nas redes sociais. Pelo menos 42 pessoas morreram na Colômbia em meio aos protestos contra o governo que explodiram no final de abril e têm sido reprimidos com violência pela polícia. Estes são os mais sangrentos protestos do governo Iván Duque desde as passeatas de 2019 e os atos contra a brutalidade policial em 2020. Também são um marco em um país empobrecido pela pandemia, que não conseguiu extinguir o conflito interno de longa data, apesar do acordo de paz assinado com as Farc em 2016. Nossa força pública atua com obediência absoluta à Constituição e à lei. Todas as ordens operacionais emitidas sempre se enquadram na garantia dos direitos humanos e se forem apresentadas violações por condutas individuais de membros da força pública, estas vão à justiça e são investigadas. As denúncias sobre excessos da polícia, alimentadas por vídeos nas redes sociais que apontam para a suposta responsabilidade de agentes das forças de segurança, estão no centro dos protestos. Na última segunda-feira, fracassou uma tentativa de diálogo entre o governo e um coletivo de manifestantes. A ideia era acalmar a crise que começou com a rejeição nas ruas de um projeto de reforma tributária. A repressão aos protestos pelas forças policiais aumentou a raiva da população e hoje o país tem vários focos de protesto que reivindicam uma mudança na liderança do país. E a Comissão Europeia elevou nesta quarta-feira suas previsões de crescimento econômico da zona do euro para 2021 e 2022. O otimismo se deve ao avanço das campanhas de vacinação contra a Covid-19. For a year we have been presenting forecasts. Há um ano apresentávamos previsões muito negativas. Hoje, pela primeira vez desde o começo da pandemia, vemos o otimismo prevalecer. A incerteza ainda está lá e nunca devemos esquecer isso. Mas a recuperação não é uma miragem, ela está em andamento. Em suas novas projeções econômicas, a comissão projeta um crescimento do PIB de 4,3% para 2021. Contra uma expectativa de 3,8% anunciada em fevereiro. Para 2022, a comissão havia previsto também em fevereiro um crescimento de 3,8% e agora reajustou a expectativa para 4,4%. Gentiloni ressaltou que manter o ritmo forte das vacinações na União Europeia será crucial para a saúde dos cidadãos e das economias. No caso da Espanha, país que em 2020 sofreu uma grande queda de 10,8%, a comissão prevê um crescimento de 5,9% este ano e um forte avanço de 6,8% em 2022. Já em relação a Portugal, a comissão projeta para 2021 um crescimento do PIB da ordem de 3,9%. Que deve subir para 5,1% no próximo ano. Em 2020, a economia da eurozona apresentou uma retração de 6,6%. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.